Olá, eu sou a Fernanda Rocha, da Galeria 419, e hoje eu estou aqui com o nosso professor de História da Arte, Giovanni Bagnoli. Tudo bem, professor? Tudo, obrigado pela oportunidade, boa tarde e boa tarde a todos. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre quem é você, sua origem. Bom, eu nasci em Bolonha, 1950, vim para o Brasil, 1960, e a minha formação é pela Universidade de São Paulo em História, né, da filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e depois, posteriormente, perdão, eu fiz a parte de artes plásticas, fiz 3 anos da escola pan-americana e a partir daí eu conjuguei tanto a história política, social e econômica com a história da pintura, da escultura, da imagem, que é muito importante, sem dúvida, não só para o nosso dia a dia, como para o conhecimento da evolução humana. E me fala um pouco como que conhecer a arte pode transformar a vida das pessoas. Muito. Realmente a vivência, desde a arte antiga, desde a pré-história, até chegarmos à arte contemporânea, a própria periodização mostra que o ser humano sempre, tanto de uma maneira pictórica, como uma maneira, como a escultura, por exemplo, como a arquitetura, desde as cavernas até Versalhes, maneira de dizer, ele sempre se preocupou em transmitir algo, né? Angústias, prazer, ah, tristeza, alegria, arte, anatomia, os gregos que o digam, ou, por exemplo, culto ao além-tumba dos egípcios, dos mesopotâmicos, e, sem dúvida nenhuma, a religião está muito embutida nisso tudo, porque não? Muitas vezes a parte política e econômica refletiram na própria arte. Eu acredito que o estudo da arte, mesmo de uma maneira assim mais superficial, no bom sentido da palavra, nos enriquece emocionalmente, espiritualmente, se quisermos, e até humanisticamente. Como que você vê essa questão da arte na educação fora do Brasil e aqui no Brasil? É um pouco triste, Fernanda, mas a nossa realidade hoje em dia é meio trágica, sem querer dramatizar. Eu, por causa de parentesco e de amizades, frequento muito, sempre nas férias que eu posso, eu vou para a Itália e Alemanha, com certeza, mas já visitei muitos países e sempre procurei fazer contatos com instituições de ensino. Como eu leciono há muitos anos, ultimamente eu tenho visto uma defasagem grande, não sei qual é a origem, esse desinteresse, mas o ensino da arte fora do Brasil, especialmente na Europa, a meu ver, quem sabe um dia a gente possa pelo menos pegar um feeling, uma parte do que eles fazem, tanto para a arte internacional como para a própria arte brasileira, por que não? Há uma defasagem, infelizmente, bem grande no ensino, como é ensinado. Lá cada vez mais eu vejo novas aberturas, novos materiais, uma maneira diferente até, mais atualizada, com o uso de didáticas maravilhosas que cativam o aluno e a aluna. Porque senão, na obrigatoriedade, aliás, o cúmulo da nossa realidade é que em várias escolas que eu estou sabendo, sai do currículo, é limitado e, infelizmente, isso, a meu ver, é péssimo. Você consegue dar um exemplo pra gente, assim, uma coisa pontual de o que eles fazem lá fora que a gente não faz aqui? Um exemplo. Bem simples, as visitas a museus, né? Às vezes eu tive a oportunidade de estar no MASP e ver uma ou outra vez. No Louvre, no Prado, em Madrid, no Museu Vaticano em Roma,
British Museum em Londres, Kunsthistorisches Museum de Viena, entre outros, que são templos. Não só garotos do primário, com 2 ou 3 professoras ou professores, sentados ali, olhando, meio distraidamente, 6, 7 anos, né? Como vários alunos da arquitetura e desenho copiando, tanto num cavalete como num desenho, em grupos, e procurando se informar sobre o período, o que aquele trabalho significa. Quer dizer, tanto um aprendizado intelectual como um treino manual, né, de desenho mesmo. E a pintura, inclusive, com o cavalete. Coisa que eu conheço o MASP, conheço o Museu da Pinacoteca, pelo menos são o Museu da Arte Sacra, mas raramente eu vejo, talvez seja falha minha, não sei, mas acho que não é não. Não dá para ir hoje, não dá para ir amanhã, 4 horas a gente vai, e é raro. Eu mesmo, por questões até de tempo, em poucas oportunidades levei os meus alunos de colégio de cursinho para o MASP. Né? Paciência. E a gente vê assim muito claramente o quanto isso é prejudicial, né? Até para as nossas crianças hoje. A questão de você não trabalhar a questão da criatividade, a capacidade de você fazer um raciocínio sobre uma coisa, refletir sobre uma coisa. O valor da cor, a comunicação da cor, o sentido da forma, né, podiam ser muito, muito mais explorados. Eu digo, lamento, mas recentemente, em algumas escolas assim primárias da Alemanha, eu nem comento, porque você vê que há um estudo profissional dos próprios professores, do próprio Ministério da Cultura, de carregar, de evidenciar a importância no dia a dia para os futuros cidadãos, né? E é melhor por aqui no bom sentido da palavra. Exatamente. O que, por exemplo, para um artista aqui no Brasil que está tentando começar a carreira ou que já está aí tentando trabalhar com isso, o que muda você conhecer sobre a história da arte de um artista que não conhece sobre a história da arte, que não se aprofunda? Eu acredito que até para quem desenvolve profissionalmente o mundo das artes plásticas como meio de vida, porque não uma profissão, mas o conhecimento da arte é muito, muito importante. Eu digo isso porque sinto isso na pele, participei de exposições, me dediquei numa certa época, depois questões profissionais, sabe? Dizem que nesse país não se vive de arte. Depende muito. Conheço vários artistas que se deram muito bem, tiveram uma ótima carreira, estão tendo uma ótima carreira na atualidade. Agora, todo artista plástico, na minha opinião, deveria ou deve ter uma formação para, não tanto que precise lecionar, não, mas até para a sua própria formação, no seu próprio, saber o que ele está fazendo, para que público ele está fazendo, que época ele vive, e tomando às vezes como exemplo a época passada, que são marcos na nossa história da humanidade que indeléveis, né? Daqui a 20, 30, 200 anos vão continuar existindo. Bacana. E dentro do que você ensina, né, como história da arte já há tantos anos, quais são os pontos que você gosta de usar nas suas aulas, assim, que as outras pessoas geralmente não usam? Olha, eu me fundamento muito, uso muito a imagem, claro, alguns textos, e procuro levar o grupo que está assistindo a uma reflexão sobre o significado que teve tanto um Michelangelo como um Vermeer, como um Rembrandt, um Caravaggio, o que fizeram naquele momento, o que aquele trabalho significou na vida do próprio artista, na carreira do próprio artista, e para que público ele era destinado. Porque não podemos esquecer que dinheiro, política e religião estão atrás da arte ou são levados para a arte na maioria dos momentos, desde
praticamente a época da caverna até o pós-minimalismo, digamos assim, século de 70, 80, até os últimos aí grandes movimentos da arte internacional. Então, professor, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Olha, Fernando, muito obrigado. Obrigado a quem teve a paciência de escutar essa nossa conversa e, dentro da arte, de uma maneira ou de outra, quem sabe, em breve tempo, a gente até se encontre abordando esse assunto maravilhoso que é, e sempre foi, e sempre será, a história da imagem e da arte. Muito obrigado.